Amigos da Mais TV. No programa anterior, nós estávamos falando a respeito da criação de Mimoso do Sul. Então, este programa é uma continuidade daquele. E agora nós vamos focar mais na história de São Pedro do Itabapoana, destacando também a vida das suas pessoas mais ilustres. Então, neste momento, nós estaremos tratando de como começou a formação do município de São Pedro do Itabapoana. São Pedro do Itabapoana, ele foi desmembrado de Cachoeiro de Itapimirim. Então, antes, o nosso município, São Pedro do Itabapoana, ele pertencia a Cachoeiro do Itapimirim. E só foi desmembrado pela lei número 1 de 29 de julho de 1888. Mas ele só vai ser instalado por ato do nosso vice-governador, Dr. Constante Gomes Sodré, em 5 de novembro de 1890. O nosso vice-governador, Dr. Constante Gomes Sodré, ele que foi designado para proceder à instalação do nosso município, cuja circunferência abrangeu as freguesias, né? A gente usa muito esse termo. Antes de virar município, de virar vila, né? A gente usava esse termo. As nossas regiões eram denominadas de freguesias. Então, abrangeu São Pedro, né, as freguesias de São Pedro de Alcântara e Nossa Senhora de Conceição do Muqui. É assim, né, que foi o nome designado. E foram seus primeiros intendentes empossados em 20 de novembro de 1890. Então, quando o doutor Sodré, o nosso vice-governador, instalou o município, eu também preciso criar uma data para eu colocar as pessoas que vão, né, administrar o município. A gente chama de instalação, né? Então, foram os seus primeiros intendentes empossados em 20 de novembro de 1890. Os seguintes cidadãos: Dr. Olegário Ribeiro da Silva, ele era médico. Dr. José Coelho dos Santos, ele também era médico. Major Silvério Francisco Medina. Domingos José de Almeida. Vocês podem observar, sobrenome português, né, a família Almeida. E Antônio Batista Sobrinho, que é o seu Nico. Os quais, em sessão de 10 de dezembro de 1890, deram continuidade empossando as outras pessoas necessárias, né, na formação de um município. Então, em 10 de dezembro de 1890, eles empossaram o doutor Manuel Pedro Vilaboim, que foi o primeiro juiz de direito da comarca, criada por ato desse governo provisório, né, de 14 de novembro do mesmo ano. Esses termos, governo provisório, eu vou explicar ainda no decorrer deste programa, né? Vou contar a parte política que acontecia também no Espírito Santo, envolvendo esses camaradas citados aqui pela gente. Compreendendo, então, os municípios de São Pedro do Itabapoana e também o município de São José do Calçado. E tudo isso foi denominado de Comarca do Itabapoana. Assim que nasceu, né, foi o primeiro nome colocado. A família dos Ribeiros da Silva, eles chegaram ao Brasil
no ano de 1730. Eles são de origem portuguesa e se estabeleceram primeiramente lá em Minas Gerais. Vieram de Portugal em dois. Veio o Antônio Ribeiro da Silva e seu irmão, João Ribeiro da Silva. O doutor Olegário Ribeiro da Silva é um de seus descendentes. Ele é primo de primeiro grau do doutor José Ribeiro Monteiro da Silva, o doutor Zeca. É aquela pessoa que foi homenageado lá no grupo escolar Monteiro da Silva, grupo velho. E esses dois, eles são quase da mesma idade. A diferença é de menos de 2 meses. Então, o Olegário, ele é Olegário Ribeiro da Silva, primo de primeiro grau do doutor Zeca. E a diferença da idade dele é menos de 2 meses. Já o doutor José Coelho dos Santos, ele é de origem portuguesa. E seus ancestrais moravam em São Gonçalo do Brumado, que é um distrito de São João del Rei, lá em Minas Gerais. A senhora Genoveva de Almeida e Silva, ela se casaria em novembro de 1759 com o português Manuel Coelho dos Santos. Ele, natural da freguesia de São Tiago do Marco, um patriarcado lá de Lisboa. O irmão da noiva era o padre Damaso Ribeiro da Silva. Inclusive, foi ele quem celebrou o casamento. Outro que aparece na nossa história de São Pedro, é o doutor Manuel Pedro Vilaboim. Eu disse que ele foi empossado como juiz de direito lá em São Pedro de Itabapuana. Ele nasceu, esse camarada, o doutor Manuel Pedro Vilaboim, lá em Cachoeira. É uma cidade do estado da Bahia. Nasceu no dia 16 de julho de 1867. Filho do conselheiro Manuel Pedro Álvares Moreira Vilaboim e de Umbelina de Oliveira Passos Vilaboim. Ficou pouco tempo com a gente. No ano seguinte, em 1891, ele já foi morar em São Paulo. Outro que aparece nas nossas histórias de São Pedro, e a gente vai apresentando, porque o nosso programa tem esse viés, de apresentar as pessoas, porque muitas dessas pessoas, de seus familiares, vão assistir este programa. E eles pedem que a gente apresente os seus ancestrais, coloque eles nos nossos histórias, no nosso programa Caminhos da História. Então vai aparecer também o senhor Constante Gomes Sodré. Esse camarada, ele nasceu lá em São Mateus. Ele se formou na Escola Naval do Rio de Janeiro. Fez parte do diretório do Partido Republicano. Mais tarde, fez parte do Partido Republicano Construtor. Porque primeiro apareceu o Partido Republicano. Depois houve uma divergência entre eles e criou-se, então, o Partido Republicano Construtor. A gente chamava de PRC. E em 9 de setembro de 1890, o governador nosso, Afonso Cláudio, ele licenciou-se do cargo por um motivo de saúde. E foi aí que o Constante Sodré, lembra que eu falei dele? Ele era o vice-governador e acabou virando governador porque Afonso Cláudio
teve que sair do cargo por motivo de doença e o Constante Sodré o substituiu até 20 de novembro de 1890. Então, Constante Sodré, como vice-governador, ele se tornou governador interino por 2 meses e 11 dias, enquanto Afonso Cláudio estava licenciado por motivo de saúde. Por isso que eu chamo que, quando São Pedro foi fundado, existia um governo provisório. Quando o titular Afonso Cláudio realmente não se recuperou do seu problema de saúde e pediu renúncia. Então, Afonso Cláudio se renunciou, de governador do Espírito Santo por motivo de saúde. Em 1896, ao se encerrar o governo de Muniz Freire, Muniz Freire, gente, governou o Espírito Santo de 1892 até 1896. E Constante Sodré foi eleito vice-presidente do estado capixaba. Na época a gente não dizia vice-governador ainda, né? A gente falava que era vice-presidente. O governador do Espírito Santo era presidente do estado do Espírito Santo. Enquanto Graciano Neves foi escolhido governador. E repetiu-se, então, o mesmo que ocorrera em 1890. Graciano Neves também licenciou-se em 22 de agosto de 1897 e não reassumiu o governo, apresentando então também a sua renúncia. E Constante Sodré, como era o primeiro vice-presidente, gente, nesse tempo existiam 3 vices-governadores de estado. Era um governador e 3 vices. E Constante Sodré era o primeiro vice-presidente. A gente dizia vice-presidente. O substituiu em 23 de setembro de 1897. Só que ele enfrentou, gente, uma situação muito difícil dentro do Estado, porque o PRC, o Partido Republicano Construtor, que ele representava, partido ao qual ele pertencia, passava por uma grave crise interna, desde a formação da chapa de candidatos até a eleição federal, que ocorreu no ano de 1896. E tudo isso, gente, foi muito agravado pela renúncia de Graciano Neves, devido a um conflito entre ele, entre Graciano Neves e o diretório do partido. Então houve essa peleja no Espírito Santo e Graciano Neves, então, pede para ser renunciado, pede para deixar o governo do Espírito Santo. E isso acontecia quando a grande liderança do partido, que era o Muniz Freire, se encontrava em viagem. Muniz Freire estava na França, em missão oficial. E no plano federal, em termos de Brasil, desencadeava uma acirrada luta política contra o governo de Prudente de Moraes. Prudente de Moraes governou o Brasil de 1894 até 1898. E as lideranças regionais contrárias ao PRC, o Partido Republicano Construtor, uniram-se a esses oposicionistas e se fortaleceram no Estado, com a adesão dos dissidentes provenientes da crise interna do partido. Nesse instante, nós vamos terminar esse nosso primeiro bloco, mas eu volto logo em seguida no nosso segundo bloco, falando um pouquinho sobre economia, para vocês entenderem o que estava acontecendo na época em São Pedro, em Vitória, nossa capital, e também no Brasil. Então,
Não saia daí, já estou voltando rapidinho. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Confesso que mesmo esperando bastante, eu fiquei muito surpreso. O espaço tá deslumbrante, tá tudo muito lindo, a recepção tá surpreendente, inacreditável. O banheiro também, todo o espaço tá maravilhoso, tá confortável, aconchegante. A Simone puxou muito, porque dá pra perceber amor em todos os detalhes do espaço dela. Graças a Deus, isso aqui é fruto de muito esforço mesmo, muitos dias de dedicação ao trabalho, na verdade anos, meses, né? E é um sonho de ser concluído e eu estou assim, extremamente feliz. É uma experiência assim, muito bacana e a minha expectativa é de bom e de outro. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. O Lilian Laboratórios, sob direção e gestão da doutora Lilian, com quase 40 anos de existência, oferece à Mimoso e região um serviço diferenciado na área de análises clínicas. Contando com uma equipe altamente capacitada e com o que há de melhor em tecnologia para entregar a nossos clientes os melhores e mais confiáveis diagnósticos. Reconhecido por sua excelência, está entre os melhores laboratórios do país, o que faz com que cada diagnóstico traga máxima confiança em seus resultados. O Lilian Laboratório, além de ter um espaço acolhedor, possui uma gestão humanizada, o que torna uma referência na região e um presente para a saúde de todos. Lilian Laboratório, o seu laboratório de confiança. A Gavigran Granitos agora é Gavigran Granitos e Marcenaria. Se você vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa, entre em contato com nossa equipe por telefone ou por nossas redes sociais e faça o seu orçamento. A Gavigran Granitos e Marcenaria é a solução para a sua obra. Temos tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais linda. Gavigran Granitos e Marcenaria, bem mais que pedras e madeiras. É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação.
Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra. O Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Prosseguindo então o nosso programa, nós tínhamos parado no bloco anterior, prometendo que iriam falar um pouquinho da economia, né? Então, vamos continuar o bloco, nosso primeiro bloco. Na economia, as dificuldades vinham, gente, da crise do café. A crise do café foi iniciada em 1896. Ela vai pegar seu clímax em 1929. Mas desde 1896 já irrompe a primeira crise do café, que provocara a queda da receita estadual e houve uma desvalorização da moeda brasileira, o que tornava mais pesado o pagamento da dívida externa do nosso Estado. Haviam sido tomadas sérias medidas para a redução dos gastos, mas, ainda assim, o governo lançara a mão de um fundo reservado para a construção da estrada de ferro Leopoldina. Aqui, esse pedaço sul nosso do Espírito Santo. O grande projeto do governo estadual desde Muniz Freire. Esse projeto da ferrovia, né, veio avançando desde Muniz Freire. E Sodré, ele continuou a política de redução drástica de despesas aqui no nosso estado, no Espírito Santo. Que inclusive, gente, incluiu a supressão de 17 escolas. Então, Constante Sodré teve que fechar 17 escolas no nosso município, no nosso estado, né, para manter os gastos públicos, né, dentro de uma faixa para não estourar o orçamento. E quando Muniz Freire voltou ao Brasil, em razão de uma crise política, lembra? Muniz Freire, né, estava na França em viagem. Ele teve que voltar porque o Brasil estourou essa crise de 1896 e encarregou quem? Encarregou o Constante Sodré de obter um empréstimo bancário destinado à construção da nossa Ferrovia Sul, aqui do Espírito Santo. E com a renúncia de Graciano Neves, se deu antes de completar da metade do seu mandato. O que a lei fala quando uma pessoa não completa metade do seu mandato? A lei dizia que era necessário fazer outra eleição. Então era preciso realizar a eleição do seu sucessor, o que ocorreu em 30 de novembro de 1897, sendo eleito o José Marcelino Pessoa de Vasconcelos, cuja posse se deu no dia 6 de janeiro de 1898. E concluía-se assim o governo de Constante Sodré. Ele ocuparia outras vezes a vice-presidência do Estado. Ele vai assumir a vice-presidência no segundo mandato de Muniz Freire, que aconteceu de 1900 até 1904, quando foi eleito primeiro vice-presidente e também no governo de Henrique Coutinho. Henrique Coutinho governou o estado do Espírito Santo de 1904 a 1908, quando foi segundo vice-presidente. Estamos falando do Constante Sodré. E ele foi sempre, gente, ligado a Muniz Freire, mas tinha bom trânsito entre as diferentes correntes do partido. Em 1908, o Jerônimo Monteiro dissolveu o PRC, aquele Partido Republicano Construtor, substituindo pelo Partido Republicano
do Espírito Santo, com a sigla PRES. Constante Sodré, no princípio, ele ficou em oposição a Jerônimo Monteiro, mas acabou participando da ampla composição política que se formou logo a seguir. Em 1912, ele uniu-se aos opositores à candidatura governista de Marcondes Alves. O Marcondes Alves de Souza, que foi candidato a presidente, no nosso caso, governador do estado, e faz parte de uma comissão que foi enviada ao presidente da República. Na época, o nosso presidente da República era o Hermes de Fonseca, e aos dirigentes do Partido Conservador, o Partido Conservador de Pinheiro Machado, levando um manifesto contra aquela candidatura. A sucessão provocou, gente, muita agitação no Estado, mas o governo saiu vitorioso. Na época, tanto a liderança de Muniz Freire quanto a influência de São Mateus haviam declinado. E Constante Sodré não ocupou outro cargo eletivo. E aquele município, estou falando de São Mateus, não teve mais representantes no legislativo e no executivo do estado. Constante Sodré, ele possuía fazendas em terras mateenses. E ele casou-se com Ana Barbosa. E o casal não teve descendentes. Constante Sodré e Ana Barbosa, eles não tiveram filhos. E ele acabou por falecer em 29 de setembro de 1921, com 70 anos de idade. Outra pessoa que faz parte da nossa história é Olegário Ribeiro da Silva. Então vamos falar um pouquinho dessa personalidade que também atuou em São Pedro do Itabapoana. Olegário Ribeiro da Silva, ele nasceu no dia 9 de dezembro de 1862, lá na fazenda da Tartária, que fica no município de Oliveira, no estado de Minas Gerais. Filho de Carlos Ribeiro da Silva e de Joana Felícia Castro. Tendo ficado órfão de mãe, na infância, ele é adotado pelo seu tio, o Olímpio Ribeiro da Silva, que residia em São Pedro do Itabapoana, aqui no nosso estado do Espírito Santo, na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Eu cito esses detalhes, gente, porque tem gente de outros municípios, de outros estados, de outra nacionalidade também ouvindo o nosso programa. Então, por isso que muitas vezes eu falo o nome do estado, o nome do município, E ele morou em São Pedro do Itabapoana por 12 anos. Estudou em Minas Gerais, no colégio do professor Protásio, lá em Bom Sucesso, e cursou os preparatórios em Ouro Preto. Matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1882 e formou-se em 1887 após brilhante defesa de tese de doutoramento. Ele, o doutor Olegário Ribeiro Monteiro da Silva, ele era primo de primeiro grau do Gervásio Ribeiro Monteiro da Silva, que é o irmão mais velho, e primo também do doutor José Ribeiro Monteiro da Silva, doutor Zeca, que era o irmão mais novo do Gervásio Ribeiro Monteiro da Silva. E doutor Olegário trabalhou junto com um professor
Miguel Couto, no combate à febre amarela, lá no Rio de Janeiro. E em 20 de novembro de 1890, com 27 anos de idade, é empossado o doutor Olegário como presidente da Câmara de São Pedro do Itabapoana. Mas, no ano de 1901, ele retorna para sua cidade natal, lá em Oliveira, em Minas Gerais. Oliveira fica perto, centro Minas, né? Fica perto de Tiradentes, fica perto de... Ele era irmão do Dr. Carlos Ribeiro da Silva Castro, que faleceu um pouco antes de 1901. Faleceu em 23 de maio de 1927. Faleceu com 64 anos de idade. E eu usei a fonte, a informação de Cristobaldo Mota de Almeida. Em 17 de março de 1891, o cidadão Major Silvério Francisco Medina, presidente interino da vila de São Pedro do Itabapoana, põe em concorrência pública a instalação de água potável na vila e firma, posteriormente, sob sua responsabilidade, um contrato com o empreiteiro Manuel José Afonso, pela quantia de R$1,900.000, e deu um prazo de 50 dias para os trabalhos do melhoramento acima, exigindo uma fiança de R$600 para garantir o referido contrato. Então aqui está mostrando uma licitação que houve em São Pedro para a colocação de água na vila de São Pedro do Itabapoana. E, numa sessão extraordinária, convocada pelo presidente interino, o Silvério Francisco Medina, de 5 de julho de 1891, foi solenemente comemorada a elevação da vila à categoria de cidade. Então, São Pedro, que começou como província, pertencente a Cachoeiro de Itapimirim, vai se tornar vila e em 5 de julho de 1891 vai se tornar cidade, com a denominação de Cidade de Bom Jardim. Eu vou explicar, né, por que São Pedro homenageou Monjardim. Por um ato de 5 de julho do mesmo ano do governador Dr. Antônio Gomes Aguirre, e que assistiram os intendentes. Quem estava lá nessa solenidade, nessa sessão extraordinária? Dr. Cristiano Vieira de Andrade, o Silvério Francisco Medina, o João Lino da Silveira, o Joviano Epaminondas de Carvalho, o Nicolau Xavier Monteiro Nogueira da Gama e muitas pessoas consagradas. Então, ouvinte, se você conhece alguma dessas personalidades e quiser complementar a nossa história, entre em contato com a gente através do telefone 28 99956 9856. E foram mais seus intendentes, nomeados pelo excelentíssimo o senhor governador do estado, durante o presente período, os seguintes cidadãos: Francisco Aurélio Corte Imperial, Bernardo José da Silveira e Rosendo José Henrique.
Nesse momento, nós vamos parar, interromper o nosso segundo bloco, mas logo voltaremos com o nosso terceiro bloco, explicando para vocês o porquê de São Pedro ser chamado de Monjardim. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Confesso que, mesmo esperando bastante, eu fiquei muito surpreso. O espaço está deslumbrante, está tudo muito lindo, a recepção está surpreendente, inacreditável. O banheiro também, todo o espaço está maravilhoso, está confortável, aconchegante. A Simone puxou muito, porque dá para perceber amor em todos os detalhes do espaço dela. Feliz, graças a Deus, por isso aqui. É fruto de muito esforço meu, muitos dias de dedicação de trabalho, na verdade anos, meses, né? E é um sonho de ser concluído e eu estou assim, extremamente feliz. É uma experiência muito bacana. E a minha expectativa é de bom e de outro. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. O Lilian Laboratórios, sob direção e gestão da doutora Lilian, com quase 40 anos de existência, oferece à Mimoso e região um serviço diferenciado na área de análises clínicas. Contando com uma equipe altamente capacitada e com o que há de melhor em tecnologia para entregar a nossos clientes os melhores e mais confiáveis diagnósticos. Reconhecido por sua excelência, está entre os melhores laboratórios do país, o que faz com que cada diagnóstico traga máxima confiança em seus resultados. O Lilian Laboratório, além de ter um espaço acolhedor, possui uma gestão humanizada, o que torna uma referência na região e um presente para a saúde de todos. Lilian Laboratório, o seu laboratório de confiança. A Gavigran Granitos agora é Gavigran Granitos e Marcenaria. Se você vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa, entre em contato com nossa equipe por telefone ou por nossas redes sociais e faça o seu orçamento. A Gavigran Granitos e Marcenaria é a solução para a sua obra. Temos tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais linda. Gavigran Granitos e Marcenaria, bem mais que pedras e madeiras. Oh, é tudo que vem lá do chão que chega na
mesa na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra. O Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Então, como havíamos terminado, né, o segundo bloco, iniciaremos agora o terceiro bloco e, como prometido, nós vamos explicar, né, por que São Pedro foi denominado de cidade de Monjardim. São Pedro foi chamado de cidade de Monjardim em comemoração ao Barão de Monjardim. Esse camarada é natural de Vitória. Ele foi vice-presidente da província do Espírito Santo, presidindo-a interinamente por 8 vezes. E depois, ele foi o primeiro presidente do Estado eleito, em 7 de junho até 18 de dezembro de 1891. Na época, era ele o governador do Estado do Espírito Santo. Então, quando São Pedro deixa de ser vila e passa a ser cidade, denominada cidade de Monjardim, era o Barão de Monjardim o governador do Estado. E por isso nós colocamos o nome de São Pedro de Itabapoana de cidade de Monjardim. E depois, já na proclamação da República, o Barão de Monjardim, ele foi deputado federal entre 1909 e 1912. Em 14 de dezembro de 1891, algumas pessoas do povo, em caráter de revolução pacífica, depuseram o presidente interino da intendência, o Silvério Francisco Medina, convidando-o a resignar o cargo, ao que acedeu, assim como o cidadão José Pedro Fernandes a renunciar aos cargos que exercia de comissário de polícia, de procurador da Câmara e também agente do Correio. Ele também era o contador do fórum, que igualmente acedeu, sendo aclamados provisoriamente o senhor doutor José Coelho dos Santos para intendente e Júlio César Monteiro da Gama, Constâncio José Pereira de Carvalho, José Ribeiro de Castro e José Antônio de Faria, para ocuparem os cargos públicos segundo esta ordem de colocação. Aclamada uma junta governativa, ela se reuniu em 4 de janeiro de 1892 e ficou assim constituída. Bernardo José da Silveira tornou-se presidente interino. O doutor Olegário Ribeiro da Silva assumiu como vice-presidente. O doutor José Coelho dos Santos, junto com Manuel Teixeira de Oliveira Sobrinho e Augusto Cesário Figueiredo Cortes, e se empossaram por si mesmo no que nós denominamos de intendência municipal. E aí eles telegrafaram ao governo, em bem de paz e tranquilidade pública, nomearam todas as autoridades no município e comarca por sua alta recreação e agiram sempre com a aquiescência, mais tarde, da Junta Governativa Estadual.
e eles mantiveram este cargo até 2 de maio de 1892, regendo com poder absoluto. Foram seus intendentes nomeados pela junta absoluta, acima referida, os seguintes cidadãos: Dr. Luiz Augusto Gomes, Severino José de Souza e Joaquim Eugênio de Macedo Paiva. Em 7 de novembro de 1892, a junta governativa se reuniu novamente e criou-se então o Distrito Judiciário de Mimoso. Instalaram então a mesa eleitoral em todo o município, designando os mesários, em virtude de haver uma eleição em 27 de novembro de 1892 para governadores municipais. Elegiu também os juízes distritais e também os deputados federais, deputados estaduais, com o objetivo de entrar o município em um período constitucional, cujo início foi o ato do Congresso, elegendo o presidente do Estado, o excelentíssimo senhor Dr. José de Melo Carvalho Muniz Freire. Isso ocorreu em 2 de maio de 1893, que é a data da Constituição Republicana. E ainda a junta se reuniu em sessão extraordinária em 7 de dezembro do referido ano, de 1892. E após a eleição verificada no município, expediu diplomas para governadores municipais aos senhores Dr. Olegário Ribeiro da Silva, Coronel Augusto Cesário de Figueira Cortes, Antônio Alves da Cunha Marques, Honório Cecílio de Almeida, Fernando Gomes de Souza, Dr. José Coelho dos Santos e Bernardo José da Silveira. E para juízes distritais da cidade foram eleitos Misael Ribeiro de Castro, Mariano Evangelista de Costa, José Veloso Barbosa e Constantino Gonçalves Vivas. Para o distrito de Conceição do Muqui foram eleitos Domingos José de Almeida, José Custódio de Carvalho, Antônio Batista Sobrinho e Honório de Almeida Ramos. Para o distrito de Ponte do Itabapuana foram eleitos Antônio Moreira de Faria, Francisco de Aquino Xavier, Jonatas Ribeiro de Castro e Evaristo da Fonseca e Castro. Para o distrito de Mimoso do Sul foram eleitos Dr. José Ribeiro Monteiro da Silva, Teófilo Ferreira da Silva, Augusto Vieira de Barros e Eudóxio Pena Caiado. Em 19 de dezembro, entrou o município de São Pedro do Itabapuana em sua forma constitucional, empossando legalmente todas as suas autoridades constituídas, regidas de sua nova e primeira Constituição republicana. Em 23 de fevereiro de 1895, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor
Bernardo José da Silveira, tendo como governadores Dr. Olegário Ribeiro da Silva, Antônio Alves da Cunha Marques, Fernando Gomes de Souza e Capitão Severino José de Souza. Reuniram-se e deliberaram a construção de um prédio próprio para os seus trabalhos e fórum da comarca do Itabapuana, confiando a execução do mesmo sob o contrato ao senhor capitão Manuel Teixeira de Oliveira, e serviram mais como governadores desde essa época ao quatriênio de 1896 a 1910. Os seguintes cidadãos: Teófilo Ferreira da Silva, Otaviano Gomes de Souza, José Custódio de Carvalho, Nicolau Xavier, Monteiro Nogueira da Gama, José Antônio de Figueiredo Cortes e Dr. Eduardo Monteiro de Carvalho. Em sessão solene de 15 de novembro de 1896, a Câmara Municipal, em reunião, a que compareceram os governadores Dr. José Coelho dos Santos, como presidente, Alferes Nicolau Xavier Monteiro Nogueiro da Gama, José Antônio de Figueiredo Cortes e Otaviano Gomes de Souza, depois de comemorarem a data gloriosa da proclamação da República, eles receberam a chave do prédio municipal que mandaram construir, cuja inauguração deu-se entre grande regozijo geral, que se associou à população local, discursando os senhores Padre Flávio Ribeiro de Almeida, Professor Manuel Antônio Franco, Dr. Antônio Cesário, Otaviano Gomes de Souza, os quais referiram sobre a solenidade dos atos, inclusive o senhor Dr. Olegário Ribeiro da Silva, que ofereceu, em nome do cidadão Antônio Alves Peçanha, tabelião do segundo ofício, 2 retratos, sendo um do orador e o outro do Dr. José Coelho dos Santos, discorrendo ao mesmo tempo sobre a história política do município e também da República. Prestaram também os seus serviços como governadores desde essa época até a data posterior a esta, os seguintes cidadãos: Alexandrino Augusto Gomes Valim, Silvério Francisco Medina, Dr. José Olímpio de Abreu, João Ribeiro de Castro e Joaquim Gomes de Paiva, que era o proprietário da Fazenda Palestina e também da Fazenda São Carlos. Em 16 de maio de 1898, presente os governadores Alexandrino Augusto Gomes Valim, presidente interino na época, né? Joaquim Gomes de Paiva, Silvério Francisco Medina, João Ribeiro de Castro e Dr. José Olímpio de Abreu, a Câmara, por proposta do último governador, aprovou por unanimidade e com especial agrado uma indicação no sentido de aumentar a canalização d'água potável nesta cidade, aproveitando os mananciais existentes na propriedade do senhor Dr. José Coelhos dos Santos, com quem se entenderia por intermédio
da comissão designada e composta dos governadores Silvério Francisco Medina, João Ribeiro e Dr. José Olímpio de Abreu. Desta forma, nós encerramos os nossos terceiro e último bloco. Continuaremos no próximo programa contando todo esse episódio, sessão a sessão, dos acontecimentos de São Pedro do Itabapoana. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Confesso que, mesmo esperando bastante, eu fiquei muito surpreso. O espaço está deslumbrante, está tudo muito lindo, a recepção está surpreendente, inacreditável. O banheiro também, todo o espaço está maravilhoso, está confortável, aconchegante. A Simone puxou muito, porque dá para perceber amor em todos os detalhes do espaço dela. Feliz, graças a Deus, por isso aqui. Foi de muito esforço mesmo, muitos dias de dedicação ao trabalho, na verdade anos, meses, né? E é um sonho ser concluído e eu estou assim, extremamente feliz. É uma experiência muito bacana e a minha expectativa é de bom e de outro. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. O Lilian Laboratórios, sob direção e gestão da doutora Lilian, com quase 40 anos de existência, oferece à Mimoso e região um serviço diferenciado na área de análises clínicas. Contando com uma equipe altamente capacitada e com o que há de melhor em tecnologia para entregar a nossos clientes os melhores e mais confiáveis diagnósticos. Reconhecido por sua excelência, está entre os melhores laboratórios do país, o que faz com que cada diagnóstico traga máxima confiança em seus resultados. O Lilian Laboratório, além de ter um espaço acolhedor, possui uma gestão humanizada, o que torna uma referência na região e um presente para a saúde de todos. Lilian Laboratório, o seu laboratório de confiança.
A Gavigran Granitos agora é Gavigran Granitos e Marcenaria. Se você vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa, entre em contato com nossa equipe por telefone ou por nossas redes sociais e faça o seu orçamento. A Gavigran Granitos e Marcenaria é a solução para a sua obra. Temos tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais linda. Gavigran Granitos e Marcenaria, bem mais que pedras e madeiras.